Todos, com grande satisfação que eu apresento hoje a vocês a palestra do professor Gilberto da Silva Francisco, que tão prontamente e tão gentilmente respondeu ao nosso convite. E eu gostaria de apresentá-lo, então, àqueles que não o conhecem ainda. Então, o professor Gilberto da Silva Francisco é professor de História Antiga na Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos. Possui bacharelado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É licenciado também em História pela Faculdade de Educação, também da USP. Mestrado e doutorado em Arqueologia, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP também. É membro sênior da École Française d'Athènes e responsável pelo projeto A História do Culto de Hera em Delos. O professor Gilberto é também vice-coordenador do curso As Áfricas e Suas Diásporas, na Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, editor da revista Heródoto, Mundo Clássico e Suas Conexões Afro-Asiáticas. Então, é um prazer tê-lo conosco e uma grande alegria. E também eu gostaria de anunciar, também com muita satisfação, terceiro número da revista Exílium, que já se encontra disponível, esse número 3, Oriente-Ocidente, e o link vai constar aí no chat. E hoje, então, o professor Gilberto vai nos apresentar debates sobre uma história antiga afrocentrada. Então, eu queria agradecer muito a presença do professor Gilberto e passo a palavra, então, a ele. Boa palestra a todos. Olá, boa tarde para todo mundo. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer muitíssimo pelo convite, pessoal da cátedra, né, do Said, ao Gária, a Javier, agradeço a Tamires aí pelo apoio que me deu nesse período de preparação e agora também aqui para esse evento. E gostaria de apresentar para vocês algumas reflexões sobre o que eu chamo de história antiga afrocentrada, que é um termo que no debate específico que eu vou apresentar para vocês, ele não aparece necessariamente dessa forma. Entretanto, como esse discurso ele interfere fundamentalmente dois elementos que são importantíssimos na ideia que a gente tem de história antiga, eu trago, então, para o campo da história antiga e penso nessa perspectiva que começa a se desenvolver ali na década de 50, mas com muita força na década de 60, sobre as conexões do que foi o Egito na Antiguidade e uma relação específica que vai ser ressaltada nessa narrativa entre o Egito e a África, o continente como um todo, nesse sentido, as conexões africanas desse Egito na Antiguidade, e também uma releitura das relações entre esse Egito antigo e o próprio mundo mediterrâneo, que a gente poderia chamar de greco-romano, mas não só isso, pensando também a própria face asiática, digamos assim, mediterrânica, as culturas que se desenvolvem na Ásia Menor e no Levante também. Então, eu estou falando aqui desde as cidades gregas, ali que hoje em dia se organizaram no território que hoje em dia é do litoral mediterrâneo da Turquia, toda a região da Jônia, se a gente pensa em, por exemplo, a poesia homérica, tudo isso se desenvolve naquele contexto, originalmente, naquele contexto que era asiático, e o próprio Império Persa, as culturas ali da região da Palestina. Então, existe uma perspectiva africana desse debate que integra esse repertório, anteriormente pensado como um repertório essencialmente europeu, e apresenta uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva que é muito interessante, né? Ela nos apresenta, por exemplo, elementos de uma narrativa alternativa, um ambiente de multivocalidade, a própria revisão daquela perspectiva europeia do discurso sobre a história antiga, que era apresentado como a própria história, né, numa perspectiva até em alguns momentos universal, e aqui a gente vê aquela narrativa sendo apresentada como uma, entre outras. Então, essa perspectiva africana, chamada aqui afrocentrada, ela nos traz esses elementos, mas ela também é organizada a partir de alguns mitos que ela cria
e tenta consolidar, e alguns problemas significativos, metodológicos e tudo, são coisas que eu vou tentar, então, apresentar para vocês. Eu imagino que vocês já consigam ver a apresentação, né? Então, eu trouxe aqui, inclusive, como figura, para ilustrar algo dessa construção, uma fotografia de um artista norte-americano, essa fotografia da década de 60, relacionada a um filme. É um filme, The Space is the Place, de um jazzista, musicista norte-americano chamado Sun Ra. Sun Ra é um nome artístico, que é um autor que é um daqueles que primeiro cria um projeto estético do que a gente chama hoje em dia de afrofuturismo. E o afrofuturismo tem como elemento fundamental todo esse debate sobre o Egito Antigo, visto numa perspectiva, a partir de uma perspectiva africana, né? Então, aqui a gente já vê esses desenvolvimentos em ambiente americano, que se organiza nos movimentos civis de forma muito presente, muito clara. A gente pode pensar, por exemplo, toda uma militância nos Estados Unidos e no Caribe também, inicialmente aqui na década de 60, 70, 80 e chega até hoje em dia, de artistas, de intelectuais que depois, inclusive, tomam as universidades apresentando essas leituras sobre o Egito Antigo, não no interior de uma egiptologia, mas dos estudos africanos. E o Sunrise é algo como uma síntese desse interesse inicial, né, sobre o Egito da Antiguidade. Eu peço que, se houver algum problema de transmissão, de voz, vocês me avisem, por favor, porque agora eu só vejo a apresentação, não vejo mais vocês aqui na plataforma. Então, eu estruturei essa fala, de mais ou menos uma hora, em 3 pontos, né? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês muito rapidamente um projeto que está relacionado a essa história antiga, tradicional. Eu chamo aqui de tradicional, alguns chamariam ela de eurocêntrica, comprometida com alguns aspectos que eu vou dizer aqui, que eu vou apresentar para vocês, e que, por delimitação aqui dessa apresentação, são restritas a essa perspectiva da história antiga. Entretanto, ela vale também, vários desses elementos eles valem para a caracterização da história, da disciplina, de maneira bastante geral, que se organiza ali na transição do século XVIII para o século XIX e traz um projeto novo, porque o gênero já existia, mas ela traz um projeto novo nessa transição do século XVIII para o século XIX. E a história antiga tem um papel fundamental na organização desse novo esquema, né, que era menos religioso, menos focado numa tradição textual bíblica. E, enfim, o segundo momento, eu vou desenvolver com vocês essa perspectiva afrocentrada na leitura da história antiga e, por fim, fazer uma apresentação geral de algumas questões que são fundamentais nessa nova perspectiva afrocentrada e tentar desenvolver um pouco mais um deles, que é a própria disputa por esse objeto Egito Antigo. Atualmente, existem várias formas de apropriação, de abordagem e delimitação desse objeto Egito Antigo, que mostra para a gente que ele é um objeto em disputa. Ele não está só no meio, no centro do projeto de uma narrativa da história antiga tradicional de um lado ou da perspectiva afrocentrada de outro. Pelo contrário, esse Egito ele aparece de forma muito antigo, ele aparece de forma plural. E essa pluralidade, ela revela para a gente também tensões na disputa desse objeto. Em alguns momentos ele é a origem de um projeto civilizatório, em outros momentos ele é a própria origem de um Estado nacional específico, que é a República Árabe do Egito. Outros momentos ele responde, enquadrado no esquema de ancestralidade negra, inclusive a negra e africana, inclusive na perspectiva afrodiaspórica. Ou seja, ele é muito amplo. Ele é objeto da egiptologia. Então, essa é a terceira parte que eu vou tentar desenvolver com vocês esse aspecto de forma um pouco mais desenvolvida, um pouco mais aprofundada. Então, a primeira questão importante é a gente entender alguns contornos do que é a história antiga, essa história antiga tradicional. E aqui, quando eu apresento essa ideia de uma história antiga tradicional, eu estou falando de um projeto que foi organizado então na transição do século XVIII para o XIX e que ainda tem alguma influência. É claro que a segunda metade do século XX nos apresenta elementos que modificam efetivamente a história antiga. Ela não é aquela mesma história antiga do século XIX. Apesar de ela carregar alguns elementos, ela muda significativamente.
inclui, por exemplo, discussões que não apareciam anteriormente ou eram amplamente instrumentalizadas. Por exemplo, como um discurso mais aprofundado de algumas identidades, como a identidade feminina no mundo antigo. O que é isso? O que era ser mulher em determinados contextos? Existem fontes para falar sobre isso? Então, atualmente, existem até publicações sobre transgeneridade na antiguidade, a variedade, a multiplicidade étnica nesse mundo que a gente chama de greco-romano, que é uma forma muito clara de redução de um complexo que era amplamente variado, ou então um deslocamento de uma perspectiva essencialmente europeia e a percepção de que esse mundo greco-romano, mediterrâneo, ele era um mundo, vejam só, vem sendo dizendo atualmente, afro-eurasiático, o que faz muito sentido na medida em que muito desse território mediterrâneo da antiguidade, os gregos, o mundo grego, por exemplo, ele se organiza com porções territoriais europeias, partindo dos nossos conceitos desses territórios, né? Europeias, asiáticas e africanas. E mais que isso, se a gente perseguiu durante muito tempo um centro de um processo que estava na organização e desenvolvimento da polis, como elemento fundamental para falar da organização política, cultural desses povos, existem outros processos que têm como centro outros lugares. Por exemplo, quando a gente fala de organização de um repertório cultural, é o mundo asiático e egípcio que apresentam muito antes elementos que depois, em diálogo com eles, os gregos e os romanos vão reelaborar nos seus mitos, na sua arquitetura, na sua estatuária, na sua forma de apresentar as coisas num registro que a gente chama de escrita. Então, tudo isso, todos esses são processos conectados a centros que não são necessariamente europeus, ou não estavam originalmente sendo desenvolvidos no que a gente chama de Grécia continental. Não foi Atenas necessariamente que criou isso, não foi a cidade de Roma. Pelo contrário, existiam algumas dessas narrativas que a gente conhece, elas já estavam milênios sendo organizadas na porção oriental do Mediterrâneo, no mundo mesopotâmico, nas culturas da Palestina, por exemplo, e do Egito. A história antiga tradicional, ela foi organizada a partir de 3 elementos que são fundamentais. Primeiro é a lógica do Estado Nacional, que é o debate fundamental daquele momento, a organização de vários Estados nacionais europeus, e nessa medida, ela não falava do Estado Nacional naquele momento, mas da origem dele. Ou seja, quais são os elementos básicos que estavam ali, presentes naqueles Estados nacionais? E um elemento fundamental era a própria constituição de um patrimônio que eles chamavam de civilizatório. É claro que com a ideia de civilização, não vou desenvolver aqui amplamente, a gente pode discutir isso depois, ele não é nem grego e nem romano, apesar da própria ideia, né, Kiwitas, a cidade, como uma leitura da polis grega, está aqui organizada, ela aparece aqui no conceito de civilização, mas é uma reelaboração clara dessa transição do século XVIII para o século XIX, que traz aí, inclusive, uma nova forma de organizar, inclusive, hierarquias entre povos, né? Então, a civilização ela se apresenta aí como um espaço, um lugar, um momento de desenvolvimento último, melhor, superior aos outros. E, nesse sentido, esse discurso de uma origem desse projeto civilizatório que esses Estados europeus vinham apresentando, em grande medida, justificava a própria empresa colonialista, imperialista, que se organiza e se consolida já ali no século XIX. Porque a própria forma de relação, a tônica da conexão, da relação, ela também era ligada a essa percepção de uma hierarquia entre essas sociedades, esses grupos humanos, e mais que isso, em exemplos do passado. Entender, por exemplo, então, por que o Império Romano, que era tão importante, como ele se organizou, como ele se desagrega, era mais do que uma história escolar, mas era um conteúdo que aparecia efetivamente no discurso político. São elementos que apareciam na própria forma de agir politicamente, né? Então, a história antiga, ela tem esse elemento fundamental, ela se apresenta ali como origem desse processo.
E isso é importante porque essa história antiga antes ela era apresentada principalmente como a origem de tudo na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica. Né? A criação do planeta, a criação do homem, Adão e Eva, a criação do jardim do Éden, isso era o início. Se a gente considera algumas obras, já lá do século XVII, por exemplo, como o discurso sobre a história universal, ali o início é a criação divina. Nesse sentido, o que se descrevia ali era uma história universal, na medida que ela falava da própria criação de tudo, tendo como referência algo que é preponderante, que é essa narrativa apresentada na Bíblia, e outros exemplos que apareciam lado a lado. Alguns deles não eram contados, porque não existia interesse. E aí a gente, outros elementos que eu não vou poder desenvolver aqui com vocês, mas tem toda uma constituição no campo da filosofia, por exemplo, a gente lembra do Hegel, por exemplo, de exclusão de alguns lugares, de algumas experiências nessas narrativas, como o próprio continente africano, que nessa construção ele é incluído de forma instrumental. Isso significa que o processo narrado ele não incluía efetivamente a experiência africana, ele incluía as relações daquele mundo mediterrâneo antigo com a África, mas o centro do processo e o interesse da narrativa era sempre mediterrâneo e sempre conectado às culturas mediterrânicas, sobretudo circunscritas àqueles que já se pensava como Europa e fora do registro exclusivo do que era a cristandade. Então, a África, nesse sentido, ela não tinha uma história própria. Hegel ele vai discutir essas questões. Então, essa organização de um discurso sobre o passado original de um projeto civilizatório excluiu efetivamente várias experiências, né, apesar de se apresentar como universal em um aspecto ou outro, e a experiência africana foi uma delas, né, excluída. E, nesse sentido, essa história antiga, ela foi, a partir dessas exclusões, ela foi organizada a partir dessa consolidação de uma base civilizatória, que integrava, por exemplo, as culturas do Egito e do chamado Antigo Oriente Próximo como uma forma original, que eles recusavam a própria integração efetiva em vários momentos a uma ideia de Oriente ou de África. Então, por exemplo, o início da egiptologia, os primeiros estudos e as primeiras reflexões apresentadas em publicações sugeriam, inclusive, que, diferente de outras nações, né, para vamos ter no século XIX, africanas, o Egito era composto por uma população branca. E por que isso? Porque era visto nas culturas do Egito e do Antigo Oriente Próximo, falando aqui da Mesopotâmia, também falando da organização das culturas da Palestina, dos judeus, e tudo isso era visto como espaço onde teria se organizado elementos fundamentais do que teria sido desenvolvido e consolidado pelos gregos e romanos. Então, eu estou falando aqui da transição do que se já pensava no século XIX como pré-história para a história, então do Neolítico para uma idade do Bronze. E nessa transição, o Egito e as culturas do Antigo Oriente Próximo eles teriam desenvolvido elementos como a escrita, a organização de centros urbanos complexos, a especialização do trabalho, centralização do poder e vários outros elementos que foram vistos aí como a primeira experiência civilizatória. E foram integradas dessa forma a própria narrativa dessa organização do que é a civilização ocidental. Então, depois dessa narrativa, eles eram praticamente esquecidos na narrativa mais ampla, geral, e eram estudados pelos especialistas, então. Então, existe uma siriologia, ou os centros de estudos orientais, os franceses, por exemplo, desenvolveram, alemães, ingleses, uma egiptologia, que é um campo específico, né, que se organiza, um campo disciplinar específico que se organiza em torno desse objeto, o Egito Antigo.
Então vejam só que essa integração para essa narrativa mais ampla, ela não acontecia. Ela era desenvolvida, o conhecimento sobre esses espaços era desenvolvido em campos específicos. Então tem todo o campo também dos estudos bíblicos, a arqueologia bíblica que integra os judeus, a experiência dos judeus, hebreus em algum momento, em outro momento ela é mais conectada ao que a gente chama de aquela perspectiva do cristianismo. É isso. Então, a ideia é que existia uma construção original que não tinha se desenvolvida por culturas europeias, mas ela foi rapidamente apropriada e desenvolvida por duas chamadas civilizações, a grega e a romana, e assim que teriam aperfeiçoado aquilo que no Egito e na Mesopotâmia tinha sido organizado, às vezes até, isso aparece em publicações, de forma um pouco precária. Então, por exemplo, a criação da escrita alfabética é vista como um aperfeiçoamento de formas de escrita anterior, uma escrita mais pictográfica, ideogramática, e, de repente, em contato com os fenícios, os gregos teriam aperfeiçoado aquilo e criado um sistema que é mais econômico, né? Que ele era mais popular. A própria ideia de que existia nesse mundo greco-romano uma experiência mais democrática e nas culturas asiáticas uma experiência focada no que se chamava lá o despotismo oriental, se organizou de forma muito sólida ali já no século XIX. Né? Então, essas distinções apareciam muito claramente. Então, a gente vê que essa história antiga tradicional, ela tinha um projeto específico, ela integrava essas narrativas relacionadas a povos que ela considerava importantes na construção do que foi chamado de patrimônio civilizatório, mas, de qualquer forma, não existia efetivamente uma história da África. Isso é criação, é desenvolvimento efetivamente do século XX e do pós-guerra, sobretudo, pós-segunda guerra. É claro que aqui a gente pode encontrar alguns autores no século XIX que destoavam da perspectiva, por exemplo, do racismo científico que imperava na própria organização de várias disciplinas. E aqui a gente vê a própria exclusão, né? Porque a África aqui relacionada à negritude era uma coisa que fundamentava essas exclusões. E tem autores que eles propunham uma crítica a essa perspectiva, mas são autores que não existia um equilíbrio, digamos assim, de perspectiva. Então, inicialmente, falei aqui um pouco sobre essa história antiga, a tradicional, e é importante notar que ela, por mais que tenha sido amplamente criticada ao longo do século XX, sobretudo na sua segunda metade e ainda atualmente, ela ainda tem defensores terrenos, publicações que defendem essa lógica de um patrimônio civilizatório, a organização disso pelos gregos e romanos, nosso débito eterno a essas culturas que teriam organizado a base do que somos e tudo isso. Mas essa segunda metade do século XIX, ela desorganiza efetivamente esse discurso hegemônico. E é importante a gente notar aqui a segunda metade do século XX como um espaço, de um momento, né, um período no qual se aparecem novas perspectivas, sobretudo relacionadas aos movimentos políticos da descolonização. Eu coloquei aqui, né, descolonização da África, que eu estou falando especificamente da história antiga afrocentrada, mas esse é um movimento internacional, vários espaços do mundo, nações têm as suas guerras contra as suas metrópoles coloniais e desorganiza o mapa político que tinha sido muito sedimentado e que tinha alguma importância ainda na própria geopolítica até a primeira metade do século XX. Então, esse é um momento fundamental, pensar que essa descolonização desses países, de vários desses países, na África, na Ásia, por exemplo, ela apresenta novos interlocutores nesse grande debate sobre o que é essa história e o que é essa história antiga. Então, se tudo tinha começado ali com os gregos e os romanos, que teriam aperfeiçoado aquilo que era egípcio, mesopotâmico, aqui começam a aparecer narrativas
alternativas. Uma história antiga da China, uma história antiga da Índia, até aqui na América isso começa a aparecer. Tem gente que defende uma ideia de uma história antiga da América, uma história antiga do próprio Brasil, chamando aquilo que durante muito tempo se pensou como pré-história brasileira, como uma história antiga do Brasil. É claro que todas essas propostas elas também são problemáticas, né? Entretanto, é importante a gente observar que aparecem novas perspectivas e várias delas desconectadas daquela experiência greco-romana, ou seja, não é mais a organização de um patrimônio civilizatório feita ali pelos gregos e romanos que explicava a história numa perspectiva mais ampla. E aqui, além disso, obviamente, tem outras configurações que interferem nesse processo, outros atores, por exemplo, como os movimentos civis. Então, o movimento negro nos Estados Unidos, o movimento estudantil Paris 68, uma renovação do feminismo, todas essas personagens aí desse grande debate internacional, eles apresentavam tanto alternativas como contranarrativas, mas também apresentavam outra forma de contar e também traziam novas personagens para esses debates. Então, é justamente nesse contexto amplo de crítica, efetivamente, àquela noção de uma história, e aqui especificamente de uma história antiga, organizada num passado mediterrâneo, clássico, que essa perspectiva africana aparece. E ela aparece justamente no contexto de descolonização da África. É claro, como eu disse, lá no século XIX, já tem nos Estados Unidos, por exemplo, vejam aqui, tem o Dubois, que é um sociólogo norte-americano, que já escrevia no século XIX sobre a negritude associada ao Egito. Mas isso aparece efetivamente com força, de uma forma consistente e ganha contornos internacionais no debate aqui na década de 60. E tem uma figura, um intelectual, que ele é fundamental para a gente pensar essa nova perspectiva africana da história e da história antiga por extensão, que é um intelectual senegalês chamado Cheikh Anta Diop. Ele era, enfim, pertencente à aristocracia do Senegal, de formação religiosa islâmica, e Cheikh Anta Diop, ele passa muito tempo na França, a família dele manda ele para lá, ele passa mais de 15 anos, ele foi para se formar e se forma em física, só que se interessa muito pelos estudos sobre o Egito na Antiguidade. O Egito Antigo, que é um domínio que foi criado entre franceses e ingleses. A egiptologia como disciplina, ela foi, vejam só, organizada inicialmente a partir desse interesse imperialista que os franceses tinham enquanto eles perdiam porções territoriais na América. Então, perdendo porções territoriais na América, eles olham para o Oriente, eles olham mais ao Oriente, olham para o outro lado, e as campanhas, por exemplo, napoleônicas, elas são relacionadas justamente ao reconhecimento desse novo lugar, desse lugar passível de ser efetivamente integrado ao Império francês. E é justamente aí que tem aquela campanha do Napoleão, a descoberta da Pedra de Roseta, que é um desses marcos fundadores da egiptologia, a disputa da França e da Inglaterra em torno do estudo, da hegemonia no Egito, do controle efetivamente ali. É importante a gente lembrar da posição estratégica do Egito, o Canal de Suez e tudo isso. E, então, essa dominação política, ela tinha essa dimensão também, da dimensão acadêmica. A produção do conhecimento sobre o Egito na Antiguidade, ela aparecia ao mesmo tempo. E o Cheikh Anta Diop, então, senegalês, e de um Senegal, quando ele vai para a França, que era colônia francesa, um país dominado pelos franceses, ele era um ativista político, desde a sua atividade estudantil, ele era bastante envolvido nessas questões políticas e, na França, ele tem acesso a esse conhecimento sobre o Egito na Antiguidade. Na década de 50, ele escreve uma tese sobre o Egito Negro, uma tese que não foi aceita na Academia Francesa, inicialmente, mas mesmo assim ele publica. Mesmo assim ele publica. E
o que já apresenta um debate inicial, mas muito circunscrito ainda, sobre essa questão de um Egito negro. É justamente quando o Senegal se torna independente, se livra do controle francês, em 1960, que ele reapresenta a tese dele e ela foi aceita na Academia Francesa. Então, ele ganha o título de doutor defendendo essa tese da africanidade e negritude do Egito lá na Antiguidade. É uma tese que foi publicada em livro em francês e logo depois, na década de 70, o mesmo texto, com algumas modificações, ele foi traduzido para o inglês e aí que esse debate ele ganha um contorno que é muito mais amplo do que acontecia até então. Cheikh Anta Diop, além de tudo isso, ele foi bastante influente no próprio projeto da escrita da História Geral da África, tanto que o volume 2, sobre a África Antiga, o primeiro capítulo foi escrito por ele, tinha vários debates e vários intelectuais africanos contrários à perspectiva dele, né, que associava o Egito a essa negritude e africanidade de forma um pouco forçada em vários contextos, mas de qualquer forma ele impõe ali o seu projeto e acaba publicando e o que dá para ele, para a ideia que ele tinha organizado, um contorno muito mais amplo, efetivamente internacional, na medida que é um projeto que inclusive ele foi sediado ali, envolvido pela Unesco. Né? Então, Cheikh Anta Diop é essa figura fundamental que, quando escreve esse livro dele, a tese que foi traduzida, que é resumida ali no capítulo inicial do segundo volume da História Geral da África, ele já nos apresenta um texto que é essencialmente político. A abertura da publicação ela começa falando dessa lógica da África excluída do discurso histórico, contra o projeto do Hegel e dessa Academia Europeia, chama o que tinha sido feito de falsificação histórica e pede, muito explicitamente, para que esse projeto fosse defendido por intelectuais africanos e conclama os intelectuais universitários, norte-americanos, a entrarem nesse debate, mas não para discutirem necessariamente a questão africana e a sua associação ao Egito. Muito mais do que isso, ele queria que esses intelectuais americanos entrassem nesse debate para comprovar alguma coisa que ainda aparecia lá na década de 60, 70, e até recentemente isso teve um tipo de revival, digamos assim, a ideia é que populações africanas já teriam estado aqui no território americano antes dos europeus. Né? Quando se encontra a Luzia, na verdade, depois dos estudos, pensa-se a Luzia como um esqueleto, negroide. Hoje em dia, os estudos indicam que é muito complicado estabelecer essa conexão, que não dá para dizer isso necessariamente, mas é justamente a partir desses vestígios, desses debates, que ele conclama os intelectuais americanos, porque para o Cheikh Anta Diop a ideia era que o Egito era negro, para começar. Ele era africano, e africano numa perspectiva pan-africanista, e era polo civilizatório original. Isso significa que tudo que é civilização no mundo que a gente vive teria sido organizado originalmente por um grupo que era negro-africano e depois disseminado no Mediterrâneo, as culturas do Oriente e indiretamente para todas as outras culturas do mundo. Então, a ideia dele era basicamente essa, que, em grande medida, é defendida por vários intelectuais afrocentristas até hoje. Então, a figura mais forte desse debate é o Cheikh Anta Diop. Até hoje, mesmo com toda a produção norte-americana, muita gente escrevendo sobre isso, o nome dele aparece muito consistentemente. Eu dei um curso, né, eu sou coordenador do curso junto com a professora Fabiana Schloimer, do Departamento de História, da professora de História da África, nós coordenamos um curso, Universidade Aberta do Brasil e Unifesp, As Áfricas e as Suas Diásporas, é um curso de formação, curso de especialização. Nesse curso, a gente traz, né, esses debates também. Tá? Eu vi um retorno aí, não sei.
lugar. Tá. Então, enfim, a gente traz esse debate e eu dei um curso sobre o Egito Antigo, debates atuais. E uma coisa que eu percebo que na recepção desse tema no Brasil, por exemplo, um intelectual, militante político como o Abdias do Nascimento era amplamente ligado a esse tema. Ele escreveu bastante, se interessou muito e discutia. Ele conhece esse tema quando ele estava nos Estados Unidos, ele passa lá bastante tempo. Entretanto, a discussão dele, o diálogo, é efetivamente com Sheikh Anta Diop. Ele nem cita, por exemplo, outros, como Assante, né, que é um intelectual ali da década de 80, norte-americano, que dá contornos filosóficos para o debate. Assim. Ele é o Sheikh Anta Diop, ele é a figura, ele é o intelectual que organiza efetivamente esse debate e até hoje é o nome dele, são as ideias dele que estão sendo aí discutidas. Trouxe aqui alguns só nomes de outros autores, impossível lidar com as especificidades de todos eles, mas só para vocês entenderem, né, que esse debate tem aí alguma historicidade que remonta ao século XIX. Se a gente pensar a ideia de Egito e negritude, até alguns autores do final do século XVIII já desenvolviam essa ideia, mas o Dubois, por exemplo, ele já lá no século XIX nos Estados Unidos já pensa isso. O Sheikh Anta Diop é ele que dá força para esse debate e as ideias dele são discutidas. Na mesma época dele, um outro intelectual da Guiana, negro, de família negra dos Estados Unidos, que tinham migrado para a Guiana, mas ele teve formação nos Estados Unidos e na Inglaterra, o George James. Ele era professor de lógica e grego lá nos Estados Unidos, na Universidade dos Estados Unidos. Ele escreve um livro importante que circula por aí, chamado O Legado Roubado, ou Como a Filosofia Grega é Filosofia Roubada dos Egípcios. É algo que nunca não se comprova, né? A gente não tem elementos efetivamente para dizer que ele estava certo, mas assim é uma ideia que ainda aparece com força, né? E é uma ideia que foi integrada pelo Sheikh Anta Diop também, sem citar, inclusive George Day. O Sheikh Anta Diop ele não historiciza efetivamente esse debate até ele. Quem faz isso são autores posteriores. O Teofilo Obenga, que é congolês, aluno do Sheikh Anta Diop, que desenvolve um aspecto fundamental do debate que ele tinha apresentado, que era o debate filológico. Né? Ele tentava mostrar conexões entre a língua egípcia antiga e todas as outras línguas africanas, né? Dentro daquela perspectiva africana. Coisa muito polêmica também. Martin Bernal, um intelectual inglês que era estudioso da China e escreve 3 livros fundamentais para a gente entender uma atualização desse debate, chamado Atena Negra, as origens afro-asiáticas da civilização clássica, onde ele reaviva, digamos assim, esse debate. O Assante, nos Estados Unidos, professor universitário até hoje, que desenvolve em várias publicações, ele historiciza esse debate, ele que consolida o termo afrocentrismo, ele consolida essa ideia e traz para o debate filosófico. Então, tem vários autores, esses são só alguns, mas são autores fundamentais, eles são amplamente citados. Mas tem muita gente discutindo isso. Tem a universidade, por exemplo, Sheikh Anta Diop de Dakar, ela tem um centro específico, né, sobre esses estudos africanos relacionados ao Egito na antiguidade. Então, esse é um tema que ainda tem a sua importância até hoje, sobretudo no centro dos estudos africanos. Então, explicando assim por cima do que se trata essa ideia, como ela foi organizada, e citando para vocês alguns dos autores que aparecem como importantes aí nesse debate, queria falar para vocês de algumas questões principais dessa leitura afrocentrada dessa história antiga. Né? Então, o primeiro elemento, e que é defendido até hoje, nas suas atualizações isso não se perde, é que a história afrocentrada ela é egitocêntrica. O Assante, por exemplo, na década de 80, 90, dos anos 2000, ele diz a mesma coisa ainda. E por que esse Egito então, ele tem um lugar tão importante nessa nova narrativa, nessa perspectiva africana? Né? Outro elemento fundamental. O Egito, que a gente chama Egito, Aigiptos, que é uma palavra grega, na leitura desses autores afrocêntricos, inclusive vai ser chamado de Kemet.
que tem todo um debate aí filológico complicadíssimo, muito polêmico e que nunca se confirmou, mas é uma ideia que Kemet significa o quê? Negro. E era o nome do próprio lugar. Isso que a gente chama de Egito era chamado por eles, na antiguidade, de Kemet, que significa naquela língua negro. Para o Sheikh Anta Diop, era uma descrição do povo que habitava aquele lugar. Um povo negro, e por isso o lugar se chama negro. Entretanto, o que os filólogos vão dizer? Que Kemet é uma palavra egípcia, né? Se a gente lê essa palavra ali no hieróglifo, naquela escrita hieróglifa, ela tem um determinativo que indica lugar e não pessoa. Isso é uma coisa importante da língua egípcia. Isso aparece na escrita dele. E por que isso indica lugar? Porque o Kemet é a terra preta banhada pelo Nilo, é a terra fértil, que se organiza como território por oposição ao Deshret, que é a terra vermelha, são as terras desérticas. Então, esse termo, ele não significa, ele não tem esse conteúdo, efetivamente, descrição de um povo negro, mas isso aparece como elemento no debate apresentado pelo Sheikh Anta Diop e é defendido com muita força pelos afrocientistas. Né? Então, esse é um elemento importante. Eles vão falar de filosofia kemética, cosmogonia kemética. Então, em vez de Egito, é Kemet. Outro elemento fundamental, além da negritude, a africanidade do Egito, ela não é simplesmente um reposicionamento do Egito na África. A gente vai ver, por exemplo, que o Egito ele foi amplamente deslocado da África em várias narrativas. Entretanto, a perspectiva aqui ela é mais complicada do que isso. Para o Sheikh Anta Diop, o Egito ele estava conectado com o continente africano, com as culturas do continente africano desde a antiguidade. Existia uma conexão profunda entre essas culturas, do continente como um todo. E, nesse sentido, quando ele fala do Egito Antigo como um espaço de organização do que é civilização original, esse espaço original do que é civilização, ele está falando de toda a África, basicamente, porque estava tudo conectado. Então, ele traz aquele debate que é anterior a ele, pan-africanista, e projeta isso numa perspectiva que é praticamente ahistórica. Ela é estrutural, para dizer assim. Então, ela retoma a antiguidade, e aí, se a gente pensa no Egito Antigo, quarto milenário antes de Cristo até o século VII depois de Cristo, ou seja, 5.000 anos de história praticamente, e tudo isso numa integração que é prioritariamente no discurso dele africana. E mais do que uma integração comercial, não, ele vai buscar referências do ponto de vista da organização social, da própria língua. Né? Então, essa é uma busca importante que ainda continua, inclusive. Outro elemento é que, no debate do Sheikh Anta Diop, que ainda está por aí, o que aparece, sobretudo, é uma crítica ao conteúdo daquilo que era a narrativa europeia, que ele chama de falsificação histórica, mas a forma do discurso ela ainda mantém muito do que foi organizado como narrativa histórica pelos europeus. Ou seja, essa conexão entre história e civilização, que foi elaborada no discurso do Hegel, né, a lógica do espírito, do povo, a questão do herói, isso é trazido para a própria articulação do que é essa perspectiva africana do debate. Então, por exemplo, o Egito negro africano, ele vai ser lido como polo civilizatório, portanto, como ele é o polo original, ele é superior a outros. A ideia, por exemplo, que existia uma superioridade ética dos egípcios na antiguidade, dos egípcios negros, ela é colocada. Então, muito desse debate que foi desconstruído na segunda metade do século XX, está aí a perspectiva decolonial, por exemplo, para nos mostrar que essa associação entre história e civilização é bastante problemática, ela foi mantida aqui nesse discurso, que é natural e razoável que se encontre no discurso do Sheikh Anta Diop na década de 50, 60, sobretudo um homem que viveu muito tempo na França. Agora, o interessante é notar que essa perspectiva civilizatória ela continua. E, sobretudo, pensada numa perspectiva que é também difusionista. Ou seja, algo é criado num lugar e vai para outro, e quem cria é melhor do que de quem se apropria.
são coisas que a própria perspectiva decolonial ela vem rediscutindo. Por exemplo, por que a recepção ela é pior ou é inferior à criação original? Mais do que isso, a recepção ela conta com elementos como seleções, escolhas, existe agência na seleção. Mais do que isso, a gente vê em debates, por exemplo, que se organizam aqui no Brasil e internacionalmente, inclusive na história antiga e em outros contextos, que a ideia de que aqueles que são dominados, e existem a ideia de que o Egito dominou o Mediterrâneo, e por isso muito do que era a cultura egípcia se projeta no Mediterrâneo, é que quem é dominado, quem vive em contextos desfavoráveis, vamos pensar aqui nos negros escravizados no processo histórico aqui no Brasil, essas pessoas encontram espaços de resistência também. Ou seja, tem agência mesmo em contextos que são desfavoráveis. Esses elementos eles não foram efetivamente associados a esse debate, nem pelo Cheikh Anta Diop, que estava numa resposta direta àquela perspectiva eurocêntrica, então ele responde como uma contranarrativa, mas nem posteriormente. Mais do que isso, a gente tem alguns problemas com temas sensíveis, por exemplo, como a própria escravidão empreendida pelos egípcios na antiguidade, que é apresentada às vezes como doce ou como colocado em dúvida, porque se eles eram eticamente superiores, então a escravidão ali teria tido contornos diferentes. Vejam só que é claro que todo esse debate ele foi amplamente influenciado nos Estados Unidos pelo que a gente chamaria do Black Beautiful, né? Essa perspectiva de reorganizar, reequilibrar o cenário narrativo, pensando que se existe uma narrativa constantemente apresentada, hegemônica e negativa sobre africanidade e negritude, quando eu apresento esses temas, eu ressalto o que é positivo nele. Ou seja, isso é uma abordagem da própria criação de uma narrativa alternativa. Só que isso, em alguns momentos, é apresentado como a própria narrativa, como a coisa em si, como a própria experiência, mais do que a narrativa. Então, alguns temas sensíveis, eles não são efetivamente desenvolvidos. E fora que tem vários outros aqui que a gente poderia desenvolver, mas aqui não é a questão aqui. Outro elemento fundamental são as relações desse espaço, essa experiência egípcia na antiguidade, que é vista como negra e africana, com esse mundo mediterrâneo. Eu falei para vocês aqui que existe uma reorganização do discurso, uma inversão do conteúdo, sobretudo, e nessa inversão, os que civilizam, então, são os negros africanos egípcios civilizados, próprios criadores dessa ideia, disso que é considerado patrimônio civilizatório. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês, vou tentar mostrar isso rapidamente, é a própria disputa por esse objeto. Porque tem uma questão aqui que é importante, porque o debate ele geralmente aparece como se fosse o debate, enfim, um diálogo que se estabelece entre dois polos. Uma academia europeia que organiza o discurso sobre o Egito na antiguidade, sobre a antiguidade de maneira geral, contra o que eles chamam de mito afrocêntrico. Que são essas ideias que eu apresentei para vocês. Só que esse objeto, o Egito Antigo, ele está no centro de outras narrativas. Ele é apropriado de forma diferente e variada. Então, tem 5 perspectivas sobre o Egito Antiguidade que eu identifiquei e gostaria de mostrar para vocês algumas delas aqui, pelo menos rapidamente. A primeira eu acabei de mostrar, né, essa perspectiva dos estudos africanos. Então, o Egito ele aparece como objeto privilegiado dos estudos africanos. Eu falei aqui de alguns contornos e tudo isso. Mas, mais do que isso, o Egito pode aparecer também, e aparece muito frequentemente, como parte de outra coisa, de outra configuração, que é ambiental, geográfica, geopolítica, do que a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Então, durante muito tempo, ou em várias formas de narrativa, o Egito ele está conectado com aquela experiência da Mesopotâmia, daquelas culturas da região da Palestina, que se desenvolveram em torno do Rio Jordão, a bacia do Rio Jordão, e ali a gente tem também uma configuração que vai ser vista como
ambiental muito parecida, muito similar, que teria, então, proporcionado a organização de processos muito parecidos também. Então, é a própria origem que se chama patrimônio civilizatório, é o início da história, e é o descolamento do que era, então, o Neolítico. E isso tudo, então, aparece aqui nessa abordagem que ela é, ora mais ambiental, ora ela é mais geopolítica. Tem uma outra perspectiva que integra, que traz o Egito, essa experiência do Egito da Antiguidade, para a experiência mediterrânea. E quando ela faz isso, ela instrumentaliza o conhecimento sobre o Egito para entender processos essencialmente mediterrâneos. Fala-se também do Egito, porque existia alguma conexão, mas se esquece, e isso é importante lembrar, das conexões africanas, por exemplo, do Egito. E por mais que eu, por exemplo, não aceite e não defenda uma ideia pan-africanista, o que é importante observar que o Egito ele era amplamente conectado com culturas ao sul e a oeste e a leste. Então, para falar das conexões africanas, o Egito era amplamente integrado com a Núbia, a região do sul, e também com a Líbia, a região da Líbia. E essas conexões, a partir dessa perspectiva da integração africana, elas praticamente não aparecem, porque o centro do processo ele está lá no Mediterrâneo. Outro elemento fundamental é o Egito como objeto da egiptologia, que é um campo específico de estudo, né, que traz, então, um especialista, que forma um especialista para entender essa experiência do Egito na Antiguidade, quase desconectado de tudo que tem ao lado e do que é relacionado. E, por fim, o próprio Egito como a base do que a gente chamaria a República Árabe do Egito, que é o nome do Estado moderno, digamos, que a gente chama de Egito. O Egito de hoje em dia, para ser mais claro. Então, é claro, todo povo tem lá o seu mito fundador. Nós temos aqui a lógica do mito das três raças. Os franceses têm lá o encontro dos romanos com os gauleses. Enfim, isso explica nessas criações, né, que muitas vezes não são, na prática elas não têm muita base, algo de como esses povos eles se entendem, como eles organizam a própria identidade. E o Egito da Antiguidade ele é mobilizado também nesse esquema dentro de um Estado nacional específico. Então vejam só que existe aqui nessa variedade, não só variedade, mas também disputa. E essa disputa ela aparece em vários contextos. Ela aparece no ponto de vista, por exemplo, das relações internacionais, da militância política, que se organiza internacionalmente. Por exemplo, o movimento negro nos Estados Unidos ele reverbera nas suas posições internacionalmente. É só a gente lembrar do Black Lives Matter, como isso na Europa rapidamente também aparece em manifestações e aqui no Brasil também. Ou seja, quando a Beyoncé ela se veste de Nefertiti no show, isso reverbera no Egito também. E aí vou tentar mostrar para vocês aqui algo sobre isso. Então, o primeiro elemento, eu não vou ler, eu trouxe muita coisa aqui, não vou ler, mas é só importante vocês notarem que essa configuração espacial que coloca o Egito na antiguidade, no que a gente chamaria Antigo Oriente Próximo, tem uma base que é ambiental. E essa base ambiental ela foi criada efetivamente no início do século XX, nessa publicação aqui, desse autor, o James Breasted, e ele era um arqueólogo que trabalhava com essa região, né, seria um orientalista, digamos assim, e ele vai, pela primeira vez, apresentar a configuração do que ele chama de crescente fértil. Antes, é importante a gente notar que o conhecimento sobre essas culturas, da Mesopotâmia, sobretudo do Egito, ele se organiza efetivamente como campo disciplinar no século XIX, quando começam as escavações, né? Efetivamente acontecer, tanto na região do Egito como no Iraque, aquelas regiões que eram lá na Antiguidade, por exemplo, na região da Mesopotâmia. Até então, o que se conhecia estava baseado nos textos bíblicos sobre essas culturas, a partir de uma fonte específica de tradição literária. A gente vê, então, o século XIX criando um novo contexto de estudos, de produção de conhecimento, e que se organizou, sobretudo, em torno da língua
dos vestígios, portanto, da língua desses povos da antiguidade, então estudo das inscrições encontradas. O primeiro campo que se desenvolve, ele tem a ver com isso, e características paisagísticas arquitetônicas. Então a gente tem aqui esse autor formulando pela primeira vez essa ideia, e ele vai nos falar, vai apresentar pela primeira vez isso que é o antigo, o tal crescente fértil. A gente vê aqui nesse mapa a própria configuração original, nessa publicação de 16, do crescente fértil. É um construto que tem a ver com o quê? Com esse complexo hídrico dos rios Tigre e Eufrates, aqui na região da Mesopotâmia, e sobretudo chegando aqui na região da Palestina. E aqui o importante é sobretudo a bacia do Rio Jordão, né, como complexos hídricos que teriam, então, proporcionado a organização similar desses grupos. Aqui a gente tem, respondendo a aspectos teóricos que são organizados ali no século XIX, a própria ideia de um adaptacionismo. Então, é como se esses grupos humanos respondessem a essas configurações espaciais, ambientais, de forma parecida. Então, o espaço com esses elementos só poderiam ter desenvolvido culturas parecidas. Então, tem essa associação direta entre meio ambiente e cultura, por exemplo, organização política. Mas o que é interessante observar é que o Egito não aparece diretamente aqui nessa configuração original, nem no texto dele. O Bradshaw, quando ele apresenta esse Antigo Oriente Próximo, ele não inclui o Egito não aparece. Entretanto, ao longo do século XX, o Egito, vejam só, esse aqui é o mapa que aparece na Enciclopédia Britânica. O Egito ele já é incluído, sobretudo considerando essas características ambientais. O Egito ele tem também esse processo histórico amplamente conectado com esse complexo hídrico do Rio Nilo. Então ele aparece, ele é incluído e associado nessa lógica uniforme espacial que teria desenvolvido, portanto, grupos teriam baseado o processo histórico de grupos humanos que se organizaram de forma mais ou menos parecida. Então, essas semelhanças vão ser pensadas aqui, tentando responder o quê? Por que isso que é civilização apareceu pela primeira vez nessa região? Por que foram esses grupos que desenvolveram a escrita? Por que eles, pela primeira vez, organizaram a cidade de determinada forma, centralizaram o poder, organizaram o trabalho assim, sabe? Então, isso que o Egito, ele, nesse debate que orientalizou, digamos assim, foi organizado nesse processo. Né? Então, a gente tem aqui, inclusive, eu não vou ler para vocês, mas tem algumas publicações que vão discutir, inclusive, o lugar do Egito. Tem esse compêndio aqui de 2008 sobre o Antigo Oriente Próximo. E aqui os autores apresentando o que é o Antigo Oriente Próximo, eles inserem o Egito, mas eles vão discutir à frente. O Egito é incluído efetivamente, e eles vão excluir o Egito não por conta desse debate afrocêntrico, não por conta desse debate do Estado Nacional Egito atualmente, mas porque, nessa perspectiva, e é isso que eles vão dizer, o Egito ele é objeto de um campo de estudo específico. Portanto, vocês podem encontrar informações específicas sobre o Egito em outro lugar, não necessariamente nesse compêndio. Mas tem aqui, o que é interessante a gente observar, essa hesitação. Ora o Egito entra, ora ele não entra nisso que é Antigo Oriente Próximo. Então essa inclusão, essa associação do Egito ao Antigo Oriente Próximo, ela é vacilante, digamos assim. Ora ela aparece e ora não aparece. Passo aqui agora para a integração mediterrânica, e aqui tem alguns elementos importantes, que inclusive eu já tratei. Por exemplo, essa lógica de o Egito como um desses espaços relacionados ao berço da civilização, né, junto com o Antigo Oriente Próximo. Então, nessa perspectiva mediterrânica, tanto o Egito como aquelas culturas do Antigo Oriente Próximo vão ser associadas aos processos que se desenvolveram no Mediterrâneo. Então, elas não têm uma historicidade específica na narrativa que é organizada, sobretudo aqui a gente está falando não da egiptologia, que só olha o Egito,
basicamente, mas da história antiga. De uma história antiga que se organiza ali no final, ao longo do século XIX, sobretudo. Né? E outros elementos que eu trago aqui, então, ora o Egito aparece, e ele é importante, por exemplo, nesse momento original, e depois ele simplesmente desaparece da narrativa. E ele volta a ser objeto de interesse, por exemplo, quando se organiza o poder do Império Helenístico ali, uma das partes do Império Helenístico, com os Ptolomeus, a organização de Alexandria, tudo isso. Então o Egito ele volta para a narrativa. Então veja só que tem uma instrumentalização efetiva disso que é o Egito lá da Antiguidade nessas narrativas. E por fim, mesmo nas narrativas mais recentes, aqui eu estou pensando nessa história global, que vem se apresentando como uma perspectiva, digamos, a história com recorte mais identitário, né? Ela tenta retomar, por exemplo, uma narrativa do processo de forma mais ampla. Ela ainda, em vários contextos, coloca o Egito ou em lugar secundário, ou quando integra efetivamente, esquece de outros aspectos dessa experiência do Egito no passado, por exemplo, como eu havia dito, a integração africana e não essa exclusividade ou uma observação prioritária desse processo como teria se desenvolvido no Mediterrâneo. Então a gente vê que essa forma de entender o Egito, ele nos leva para outro lugar. Não tem necessariamente a ver com aquela configuração anterior que a gente viu do Antigo Oriente Próximo, do crescente fértil. A gente vê o Egito aqui de outra forma e também não tem nenhum tipo de conexão efetivamente com o discurso afrocentrado. Ela transita aí entre uma explicação da origem ou uma explicação de processos, mas tendo o Mediterrâneo como centro dos processos. É basicamente isso. O Egito aí ele aparece de forma instrumentalizada. Aqui eu só trouxe rapidamente falando para vocês uma publicação de 2013 que traz basicamente a ideia do Egito e das culturas do Antigo Oriente Próximo como origem do que é civilização ocidental, né? O próprio título aqui é a formação disso que é civilização ocidental da antiguidade ao iluminismo. Então vocês veem que tem uma narrativa enorme, assim, que perpassa as épocas, mas ela começa, para falar da civilização ocidental, nesse percurso que foi solidificado nessa perspectiva do século XIX nas academias europeias. Isso é muito forte ainda. Ele tem que explicar aqui, eu não vou lidar com isso porque não tem muito tempo aqui. O Egito como objeto da própria egiptologia, então, como eu falei para vocês, é um campo específico que foi organizado em torno dessa disputa entre França e Inglaterra sobre a hegemonia naquele lugar. É importante a gente notar que quem vence aí é a Inglaterra e muito, então, da forma de gestão desse patrimônio sobre o passado foi organizada a partir dessas academias europeias e, sobretudo, a Inglaterra. A Inglaterra tem um papel fundamental na organização desse discurso que a gente chama de egiptologia. Né? Apesar de ter começado com os franceses, são eles que efetivamente consolidam o campo. E até hoje eles estão lá, muitas vezes recebendo pesquisadores egípcios, uma abertura do próprio campo de egiptologia e tudo isso, mas a importância deles ela é evidente até hoje. Né? É um campo que se organiza efetivamente sobre esses registros da língua, escrita sobretudo, e arquitetura, mas não é arquitetura do cotidiano, não é nada disso. É arquitetura funerária, arquitetura relacionada ao poder, são os grandes monumentos e aqueles relacionados a esses mausoléus, esses monumentos que funcionavam como um grande memória do poder dessas figuras, desses grandes reis, sobretudo. Então, a egiptologia ela é até hoje isso, né? Ela é muito amplamente conectada com esse registro da grande figura, das grandes narrativas, o grande monumento, e isso é um elemento fundamental. E ela transita, então, entre o campo específico e diálogos mais refletidos, que aparecem com os estudos orientais, ou seja, aqueles que estudam, os orientalistas aqui pensados como aqueles que estudam as culturas do Antigo Oriente Próximo,
não necessariamente o Egito. Por fim, aqui, para vocês terem uma ideia, o Egito como a própria origem daquilo que é a experiência do Egito, Estado Nacional, esse Egito que a gente conhece de hoje em dia. Aqui a gente tem um elemento fundamental, que é nessa constituição de um conhecimento sobre o Egito lá no passado, organizado entre franceses e ingleses, cria-se também uma forma de diálogo privilegiado entre as elites egípcias e o poder da metrópole inglesa. Através do quê? Da própria constituição de um conhecimento sobre o passado. Isso é tão importante que, durante muito tempo, é o que explicava, ao longo do século XIX, boa parte do século XX, isso explicava, e isso era incentivado pelos ingleses, explicava a própria origem, a ancestralidade daqueles egípcios do século XIX e do século XX. Tem muita coisa aqui que eu não tenho tempo e condições de apresentar para vocês, mas é importante a gente notar isso, que essa empresa colonialista, ela tem essa face do conhecimento e é da própria da colonização do conhecimento, né, sobre a história daquele povo. Entretanto, existe um movimento que é fundamental já no século XX e que se intensifica na década de 50, estou pensando aqui em 1950, no processo de descolonização do Egito e a constituição, a solidificação do Egito numa perspectiva mais ampla, não só olhando para o próprio Estado Nacional e para o passado dos faraós, mas pensar o Egito dentro de uma comunidade mais ampla, né, de uma comunidade que se organizava a partir da perspectiva islâmica, religiosa, sobretudo, cultural, religiosa. Então, cria-se um movimento, aqui eu estou pensando no ex-presidente muito importante lá do Egito, Nasser, que governa da década de 50 até a década de 80, e ele era um defensor do que ele chamava, do que era chamado pan-islamismo ou pan-arabismo, que coloca o Egito não olhando para si próprio, para o seu próprio passado específico, mas para um passado que conectava com esses outros países, esses outros grupos do que se chama mundo árabe, mundo islâmico, e aí a própria perspectiva do pan-arabismo, que se opunha frontalmente com o faraonismo. Então, naquela primeira perspectiva, o Egito visto como uma origem digna, muito interessante, polo civilizatório também, o grande poder dos faraós sendo apresentado e criando um dos elementos para a organização das identidades das elites egípcias, e uma perspectiva que aparece muito fortemente e associada e em oposição em vários momentos, que é essa do pan-arabismo. Então, existe uma disputa, efetivamente, por qual elemento pensar ou utilizar como a origem do que é aquele povo. E o que a gente vê como, digamos, síntese disso, é que por mais que exista os defensores do faraonismo e os defensores do pan-arabismo, hoje em dia pensa essa identidade do que é o Egito, dos cidadãos, habitantes do Egito hoje em dia, como uma mescla desses dois elementos. Então, veja só, aqui eu trouxe uma fotografia em 2011, quando cai o presidente do Egito à época, o Hosni Mubarak. E o Mubarak aqui é apresentado como faraó, não numa perspectiva positiva. Pelo contrário, ele é apresentado aqui como ditador, alguém que concentra muito poder, portanto, a figura do faraó apresentada de forma negativa. Isso aqui é uma crítica ao Mubarak, mas vejam só, também é uma crítica à própria perspectiva do faraonismo, nesse debate político deles muito atualmente. Agora, se a gente pensa na Golden Parade que eles fizeram recentemente, o transporte das múmias egípcias do Museu do Cairo para o novo museu nacional lá do Egito, vocês veem, por exemplo, que tem toda uma pompa e uma importância que eles dão para esse passado ainda. Sobretudo, se a gente pensa que muito da economia deles está ligada até hoje lá à circulação, o canal de Suez, mas o elemento fundamental da organização da economia do Egito é o turismo. Né? Então, valorizar esse passado faraônico é um elemento fundamental. E aí eu trouxe aqui para finalizar uma fala num documentário que eu vi recentemente, chamado Segredos de Saqqara,
que foi organizado, que foi produzido pela Netflix, é sobre uma escavação que está acontecendo no sítio arqueológico importantíssimo no Egito. E um dos responsáveis pela escavação, um arqueólogo egípcio, essa é uma escavação que eles acompanham composta exclusivamente por pesquisadores egípcios, desde o responsável até os trabalhadores, respondendo um pouco a essa nova configuração, né, do cenário da produção de conhecimento. Um desses responsáveis, que é o Romada Mansur, ele diz o seguinte, quando ele fala dos achados: mas ninguém melhor do que nós para dar voz aos nossos ancestrais. Por serem nossos ancestrais, estamos um passo mais perto deles do que os estrangeiros. Então vejam só que ele se conecta direto com essa experiência, e a tumba que eles estão escavando é de 3.000 e pouco antes de Cristo. Uma experiência muito distante, separada, tem mais de 4.000 anos, 5.000 anos aí, de diferença, mas existe uma conexão, uma linha que é organizada nesse discurso de identidade entre faraonismo, mas também entre o panarabismo. Porque um elemento fundamental desse documentário é que eles estão lá escavando, mas eles têm um elemento importante que organiza o tempo deles, até onde eles podem ir no tempo, que é o Ramadã. No Ramadã todo mundo para. E não é só no Egito. É a comunidade islâmica, internacionalmente falando. Então eles correm, eles têm que encontrar coisas importantes, eles têm que ir ao máximo de tempo que eles possam, porque existe esse referencial que organiza, né, essa esfera dessa religiosidade no mundo islâmico. Então, esse documentário ele mostra para a gente um pouco dessa tensão entre a perspectiva faraônica, que organiza aspectos da identidade egípcia, e a faraônica e do panarabismo, do pan-islamismo. E aqui, só para vocês pensarem, né, como esses debates eles ganham mesmo contornos internacionais e para além da universidade, é todo o debate que se organiza em torno do, por exemplo, aqui, o processo de produção de um filme, um novo filme sobre a Cleópatra. Muita gente do movimento negro que faz grandes críticas, por exemplo, à construção de uma Cleópatra branca, ela era africana, teria sido negra. Um grande debate sobre isso, em boa medida equivocado. Mas a questão é interessante, porque aqui a gente tem, então, a criação de um novo filme. Né? Vai ser uma regravação daquele filme Cleópatra que não foi só ela que fez, mas foi imortalizado na figura da Elizabeth Taylor. Escolheram, então, a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha atual e de origem israelense, tudo isso. O que acontece é que o movimento negro nos Estados Unidos, sobretudo, mas internacionalmente falando, aqui no Brasil, isso teve também um desenvolvimento grande, esse debate. Critica muito fortemente os produtores do filme, dizendo que Cleópatra é uma personagem histórica africana e eles deveriam ter escolhido uma atriz negra para desempenhar esse papel. Então vejam só que o que a gente vê aqui organizado é basicamente essa perspectiva de uma história antiga afrocentrada que vê o Egito naquele lugar. Só que a gente vê também outros elementos no debate. Por exemplo, aqui a Beyoncé, imbuída desse debate lá nos Estados Unidos, afrocêntrico, somos herdeiros de reis, faraós, daqueles que criaram a civilização. Ela, num show, se veste de Nefertiti, uma das rainhas egípcias, o que foi prontamente criticado por egípcios, dizendo que se tratava de apropriação cultural e que a história deles não pode ser apropriada pelos negros, os negros americanos de hoje em dia. Então vejam só que a gente tem o debate acontecendo a partir de recortes que são diferentes. Eu trago tudo isso para vocês justamente para a gente entender que é importante entender como o debate ele vai se organizando, a fragmentação dele e os embates, porque muitas vezes os embates acontecem e eu não entendo muito bem a lógica da organização do argumento do outro. Então, por exemplo, a gente vê a Beyoncé aqui claramente respondendo a um aspecto desse debate e outros grupos que respondem a outro. E a gente tem um embate, criando uma tensão e que mostra como história antiga, de maneira geral, aqui vendo claramente,
ela tem essa atualização no debate para fora da academia, né? O que a gente poderia até dizer aqui tanto, né, a gente está discutindo aqui cultura histórica, por exemplo, né, no campo da memória. Só para finalizar, duas indicações bibliográficas para quem tem interesse sobre esse tema. Escolhi dois textos em português. Tem um conjunto de textos, um conjunto enorme, em língua francesa, em inglês, sobretudo. Em português tem menos coisas. Esses dois textos aqui, eles resumem, sintetizam esse debate de forma muito interessante. Ou seja, eles trazem o debate, apresentam de forma crítica e, além disso, eles mostram, fazem um balanço, digamos assim, né? Criticamente organizado. Então, o primeiro deles é do professor Paulo Moraes de Farias, que é da Universidade de Birmingham, brasileiro, que dá aula lá faz bastante tempo. Ele escreve um texto baseado em alguns textos, 5 livros publicados recentemente sobre essa perspectiva afrocêntrica, percebe que o Egito está em todas elas, como elemento fundamental, e vai trabalhar com essas ideias, como elas se organizam, as limitações delas, um texto que é recente, digamos assim, em 2003. Né? Então, ele trata mais desses aspectos teóricos da organização e atualização desse debate. Por fim, tem o texto do Luca Bussotti e da Laura Miauelec, né? Ele, pesquisador italiano, que deu aula no SCTE, lá em Portugal, em Lisboa. Agora, se eu não me engano, ele dá aula na UFPE, um professor convidado. Ela é intelectual moçambicana, dá aula também lá no Moçambique, professora universitária. Os dois escrevem um texto e discutem essa questão a partir das fontes e da estrutura desses debates, né? Entre os afrocentristas e os críticos. Então, a gente tem também aqui uma perspectiva crítica muito interessante para entender como os limites também desse debate, o que ele tem de novo, importante, que a gente pode ainda trazer e desenvolver dele, o que a gente deveria repensar. Então, esses dois textos eles são bom ponto de partida, fora que eles têm lá uma bibliografia extensa, que para quem tem interesse em começar, é um bom ponto de partida. Então, gente, é isso que eu passei aqui bastante do tempo, eu peço desculpas e espero que tenha tempo ainda para um debate. Muito obrigado. Gilberto, queria agradecer muitíssimo a sua excelente apresentação e a importância dela, né, de ampliar, né, todas essas questões contemporâneas, com essa fundamentação toda das revisões históricas necessárias, né? Então, o que eu queria perguntar para você, para iniciar, a gente tem pouco tempo aqui, eu não quero monopolizar, mas, assim, eu lembro a passagem, como a gente tem documentação antiga, o Platão, quando ele fala do Egito, né, quer dizer, o mundo antigo que ele cita ali vai do extremo da Índia, né, até a Etiópia, mais ou menos, né? E a dificuldade de datação, né, de quantos acontecimentos, porque não tinha datação histórica que a gente tem, por exemplo, quando começou a Guerra do Peloponeso, era quando a ágora era na hora em que a ágora estava cheia. Então, você imagina que seja por volta do meio-dia, né? E quando, então, ele se refere a esses contatos entre o Extremo Oriente, né, e que a Grécia vamos dizer assim, atravessada por todas essas culturas, né, que vem de até onde eles conheciam que chegava como informação de escrita, né, porque é mais difícil a documentação quando você não tem ainda a escrita, e aí você precisa da história material. E quando esses vestígios desaparecem, fica mais difícil ainda você reconstituir esses cruzamentos culturais, e daí que o Platão faz a crítica da ideia de origem, né? Um dos primeiros, porque a origem é misturada, você não sabe onde ela começa, né? Então, se essa base material, né, para reconstituição dessa história antiga que se entra no Egito, que o Egito também tinha tribos negras, tinha tribos que não eram, provavelmente misturadas também depois do Império do Alexandre, pelo menos, né, já misturou muitas coisas, e por todo o nomadismo e trocas, né, de comerciais também. Né? Eu lembro da Odisseia, quer dizer, as narrativas, a primeira vez que aparece a narrativa ali de uma das viagens, né, do Ulisses, que passa pelo Mediterrâneo, uma paisagem vai mudando dependendo de quem passa, os gregos, os fenícios, os romanos, os passarinhos vão mudando, as árvores vão mudando, cada um leva um pouco o que traz lá, né, que vem nessa mistura até mesmo na própria paisagem, né? Então, se você poderia nos dizer
algumas coisas sobre essa materialidade histórica nessa antiguidade. Tá certo. Então, sobre isso tem muita coisa interessante para se falar, viu? É engraçado assim que eu apresentei para vocês hoje aqui essa história antiga afrocentrada, mas algo que eu venho desenvolvendo eu chamo de história antiga afroconectada, né? Mas para pensar a história antiga afroconectada, eu tenho que passar pela afrocentrada, porque aqui tem todo um debate que é importante para eu entender e me situar, inclusive nesse lugar aí de. Mas nessa perspectiva, o que eu proponho então? Primeiro que eu sou alguém que trabalha com essa história antiga, história da Grécia antiga. E tem formação em arqueologia também. E trabalho, então, nessa perspectiva, eu li todos esses textos, essas fontes, a partir da perspectiva grega, a formulação dessa academia que eu coloquei aqui como história antiga tradicional e tudo isso. Mas o que eu percebo, e que a gente pode desenvolver ainda, com essas mesmas fontes que a gente já conhece, é que, por exemplo, você falou de Platão, você falou de Homero, todos esses autores, eles nos trazem elementos para a gente discutir essas relações e falar de como tudo isso estava conectado efetivamente. Então, por exemplo, a gente já tem desde Heródoto uma caracterização muito positiva do que é o Egito, por exemplo. Efetivamente, tem um autor recente, né, um grego chamado Costas Vlassopoulos, e ele escreve algo que é muito interessante. Ele diz o seguinte: esses gregos do período arcaico, boa parte do clássico, eles sabiam que eles viviam num mundo que era mais antigo, mais rico e mais importante politicamente do que eles. E eles sabiam que eles estavam na periferia de vários processos. Né? Então, isso aparece efetivamente nas fontes em muitos momentos. E o que esses gregos fazem? Eles tentam elaborar durante muito tempo esse outro. Então, nessa perspectiva afrocentrada, conectada, o que eu estou tentando entender? Por exemplo, eu vejo que nesse discurso sobre as conexões, o mito entra e organiza o território africano. Então, por exemplo, Poseidon, que é essa divindade Maria que organiza e controla o mar, ele chega na África e, mais do que isso, ele tem uma prole africana. Vários reis africanos, Busiris, ele se une com princesas da Líbia, do Egito, e eles então tentam organizar no próprio mito esses lugares. Outra coisa que a gente percebe, por exemplo, a Andrômeda, muito conhecida, aquela que foi salva pelo Perseu, ela é uma princesa etíope. Os pais dela, a Cassiopeia e o Cefeu, eles são reis da Etiópia. Isso é elaborado de alguma forma trazendo esses elementos. Na iconografia, por exemplo, se ela e os pais não aparecem como pessoas negras, os habitantes da Etiópia aparecem como pessoas negras integradas nessas narrativas mitológicas. E, em algum momento, a própria Andrômeda, ela aparece como uma mulher caracterizada pela negritude que baseia aquele lugar de onde ela vem. Então, o que a gente vê efetivamente é que, para começar, essa ideia que foi cunhada pelo Cheikh Anta Diop, ela é uma resposta, é organizada no cenário político, uma resposta naquele momento, e ela tem esse peso de um texto político, efetivamente. Mas como proposta acadêmica, científica e tudo isso, ela tem que ser realmente reorganizada. Aquilo que você falou, a ideia de que os egípcios eles eram negros, ela caracteriza parte do que é o Egito, e era mesmo. Tem uma dinastia núbia, por exemplo, né? No sul do Egito, caracterizada por essa população negra. Entretanto, a gente tem dois elementos aí que são problemáticos. O primeiro é a própria noção de raça e negritude para a gente entender esse mundo. Eles não se pensavam a partir da noção de raça. Era muito mais importante a caracterização do que eu sou dentro de um registro que a gente chamaria de étnico. Então, a língua que eu falo, o lugar que eu moro, a minha cultura, e com quem eu divido isso e com quem eu não divido. É isso que caracteriza o que era um egípcio no registro que eles apresentam para a gente, os próprios gregos. Então, essa ideia de associar a negritude àquilo é muito nossa, porque eles não se preocupavam com isso. A outra coisa
Então, a gente discutir mesmo o que é negritude, porque nos registros antigos, na materialidade, a gente não tem um discurso claro sobre isso, sobre essa negritude. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem figuras de pessoas caracterizadas pela cor preta, escura. Isso não significa que elas fossem negras. Porque tem toda uma construção simbólica da figura humana. Então, por exemplo, na iconografia grega, a cor preta das figuras na cerâmica indica masculino. As mulheres elas apareciam com a cutis branca. Era uma distinção do que é o masculino. É isso que caracteriza. Agora, europeus no século XVIII, XIX, encontrando esses vasos, o que eles diziam? Figuras de negros. Veja só, eles já traziam para uma outra concepção, para uma outra compreensão do que das relações. E depois a gente foi reorganizando tudo isso. E isso é uma coisa que eu debato muito com os meus alunos, porque, por exemplo, nessa perspectiva, o que a gente vê é que o Sheikh Anta Diop, ele estava muito interessado nessa questão da uma negritude africana. Os americanos vão associar os negros, os africanos em diáspora, nesse processo. Só que quando os norte-americanos colocam a própria concepção de raça nesse processo, nesse debate, nos Estados Unidos a concepção de raça está ligada a uma gota de sangue negro é negro. Tem pessoas negras de pele muito clara, que são caracterizadas pela negritude. Isso influencia a própria forma deles entenderem o que é esse Egito da antiguidade. Então, a gente tem concepções de raça muito diferentes e os registros da antiguidade, eles não mostram isso para a gente. Então, assim, o que eu digo sempre é assim, a gente pode projetar as nossas noções de espaço, por exemplo, chamar aquilo de África? Podemos. A gente pode dizer que eles eram negros e vários dos egípcios eram negros? Podemos. Entretanto, a gente não pode fazer isso sem pensar nas mediações, né? Porque existem mediações significativas que separam a gente daquele mundo, e se a gente não discutir isso, o discurso ele é ingênuo, né? É muito ingênuo. Então, não basta só incluir o Egito na África, é preciso dizer o que é essa África. Por que eu penso a África de um jeito e eles pensavam de outro? A ideia de África para os egípcios na antiguidade não faria o mínimo sentido, né? Então, esses nossos registros que a gente tem, eles mostram outras coisas. Eles mostram um mundo integrado, eles mostram um mundo muito variado do ponto de vista étnico, no mundo mediterrâneo e nesse mundo norte-africano também, né, que compõe esse Mediterrâneo. Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente deveria trazer, eu estou pensando aqui, né, em avançar nesse debate, propondo uma crítica, mas uma crítica respeitosa, mas porque é isso que organiza o conhecimento na universidade. Eu fico pensando, por exemplo, na própria lógica lá, aqueles que discutiram a filosofia da ciência, história da ciência, o Kuhn, o que eles dizem? É importante entender esses paradigmas, criticá-los, entender que em alguns momentos alguns paradigmas caem, porque a gente não está lidando aqui com um texto revelado por uma divindade, nem com santificação de ninguém. Então é importante para a gente trazer essas questões, essas críticas, para fazer com que isso avance efetivamente. Porque se a gente não pode dizer que o Egito era só negro, a gente pode dizer que o Egito era negro também. E por que eu penso isso? Quais são as minhas categorias de negritude, de africanidade, tudo isso? Muito obrigada, diretora. É interminável. Eu sinto termos que interromper, mas eu queria já deixar um convite para você, para nós continuarmos. Muitas questões muito interessantes e urgentes, necessárias, né, e sobretudo nos nossos debates na academia. E ver também, né, eu fiquei pensando, né, como você falou, por que Egito centrada, né? Eu fiquei pensando todas as relações da Austrália, dos aborígenes com o sul da África, né? E falar disso com você também. Então, olha, eu queria agradecer em nome da Cátedra, em nome de todos os nossos participantes hoje, e imensamente a sua presença, tanto aqui quanto nos estudos acadêmicos e da Escola de Atenas, que depois eu gostaria que você falasse disso uma próxima vez, para apresentar a Escola de Atenas para nós, e te agradecer imensamente. E me desculpo com o auditório que está presente, que nós não vamos poder
ultrapassar muito esse momento por conta da infraestrutura. Muito obrigada, Gilberto. Eu que agradeço, eu me avancei um pouco no tempo, peço desculpas, mas enfim. Excelente. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, Gilberto.